Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículos 1 ao 3. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerem aquele que suportou tal oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem nem desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então agora falar com Deus. É hora de ouvir ao Senhor. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é bom estar na Tua presença, porque ao estarmos na Tua presença, temos o regozijo, a alegria de receber o Teu ser, a Tua pessoa. Nós agora apresentamos a Ti, ó Deus, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas inseguranças. Temos que confiar em Ti, ó Deus, para realizarmos a nossa peregrinação neste mundo. Porque sabemos que temos a esperança garantida da salvação e da vida eterna. E é isso, ó Deus, que nos sustenta. Grande é o Teu amor para conosco. Nos guarda, nos dá a proteção que precisamos para o dia a dia, Senhor. Nos dá hoje a orientação, a instrução, o ensino, para permanecermos firmes na fé cristã. Fala conosco, Senhor, no dia de hoje. É assim que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Um olhar para a Sagrada Cruz. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Um olhar para a Sagrada Cruz. O autor da carta aos Hebreus nos diz que a vida cristã em seu exercício pleno é uma longa jornada. Uma corrida que devemos
realizar com perseverança, isto é, com obstinação, firmeza, paciência e afinco. No versículo 1, na parte final, o autor da carta diz: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O atleta, corredor profissional, quando ele se prepara para uma maratona, ele se alimenta com alimentos nutritivos. Ele se exercita para ganhar massa muscular. Ele realiza treinamentos de corrida no limite da exaustão, olhando para um objetivo final de vencer a maratona. A vida cristã exercida plenamente também tem uma necessidade premente de um alimento espiritual, nutritivo, a palavra de Deus. Para que assim o cristão venha ganhar massa muscular espiritual, ou seja, maturidade e resiliência espiritual. Isto para obedecer à vontade de Deus e praticar os ensinos de Jesus, de modo a alcançar o alvo que é a vida eterna, para que, perseverando, como diz o autor da carta, até o fim, no exercício da vida cristã, venha assentar-se no trono de Deus. O que significa contemplar eternamente a autoridade, o poder e a glória de Deus. É preciso perseverar nesta corrida que nos é proposta, diz o autor da carta aos Hebreus. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículos 21 a 22, diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra de ordem na vida cristã: perseverar. Entretanto, esta corrida que nós realizamos nesta jornada, nesta peregrinação aqui na Terra, possui obstáculos. E como bem sabemos, um corredor profissional, ele se despoja de tudo para a sua preparação para a maratona. E nesta preparação ele busca a transposição de muitos obstáculos, tais como o cansaço físico ou mental, o excesso de peso, a insegurança, os medos, etc. Aqui neste texto bíblico da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao 3, o autor desta carta, ele nos diz que para o exercício pleno da vida em Cristo Jesus, nós devemos nos despojar de tudo o que nos atrapalha. E muito especialmente de nossos pecados, para chegarmos então ao alvo da salvação e da vida eterna. O autor diz:
livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Perseverar até o fim, mas se livrando de tudo, todas as coisas que nos atrapalham na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, e muito especialmente da prática do pecado. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 ao 5, diz: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios nesta vida, ou desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. A vitória só vem através da luta, da perseverança. E por isso, ninguém que milita pode se embaraçar com os negócios desta vida. E se nós não nos embaraçamos com os negócios desta vida, nós agradamos aquele que nos alistou para a guerra, Jesus Cristo. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículos 4 ao 9, diz: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou, ele quem? Jesus, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Portanto, perseverar até o fim. Não se embaraçar com os negócios desta vida e nem se envolver na prática do pecado. É isto que o autor da carta aos Hebreus nos propõe nesta corrida. O corredor de maratonas se inspira em exemplos de homens e mulheres vitoriosos que venceram corridas e atingiram os seus objetivos, como, por exemplo, o queniano Eliud Kipchoge, que é amplamente considerado o maior vencedor de maratonas da história. Eliud detém um recorde mundial da maratona, sendo o primeiro homem a correr uma maratona em menos de 2 horas, em um evento não oficial. Eliud, o corredor, também é bicampeão olímpico na maratona Rio 2016 e Tóquio 2020. O autor da carta aos Hebreus, ele nos diz que nós estamos rodeados de testemunhas, isto é, exemplos de homens e mulheres de fé cristã que venceram, atingiram o alvo com obstinação, com firmeza, com paciência. Ele nos apresenta estes heróis no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Como exemplo de um deles, nós temos Moisés.
Certamente este corredor de maratona, Eliud, campeão olímpico, bicampeão olímpico, ele é um exemplo na carreira atlética para muitos corredores. E nós temos também exemplos dos heróis da Bíblia, como exemplo de perseverança, como exemplo de enfrentamento dos problemas do dia a dia, como exemplo de resiliência às agruras que nós sofremos neste mundo. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 29, fala de Moisés como um exemplo de homem de fé. Diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos, primogênitos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Neste mesmo versículo 1 da carta aos Hebreus, capítulo 12, o autor diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, de exemplos bíblicos de fé, devemos prosseguir na nossa jornada. Continuando o texto bíblico lido, para o sermão, o autor da carta, no versículo 2, nos conclama a olharmos para Jesus. Pois sabemos que a nossa vida aqui, como peregrinos nesta terra, é difícil, cheio de provas, de decepções, de preocupações, de tentações, que nos impede, ou que nos impele, melhor dizendo, a nos afastarmos da nossa jornada cristã em Cristo. Não devemos olhar para nós mesmos, muito menos para os valores deste mundo contrários à fé cristã, e muitíssimo menos para os nossos medos e inseguranças. Jesus se fez humano como nós e passou por tudo isso, vencendo o mundo através da fé. Em Jesus nós temos força e poder para prosseguir até o alvo, que é a vida eterna. Foi Jesus que foi para a cruz, suportando-a e desprezando a vergonha para ser crucificado, sacrificando a sua própria vida para o perdão de nossos pecados, para a salvação, a nossa salvação da condenação eterna. Sendo esta condenação eterna, a separação total e eterna da presença de Deus. E assim, Jesus nos concedeu a vida eterna. Ou seja, viver com Jesus eternamente no céu. Cristo está sentado à direita de Deus Pai no céu. E para lá vão aqueles que creem neste sacrifício de cruz do Filho de Deus.
Por isso, nós devemos ter um olhar muito especial para a Sagrada Cruz. O escritor da carta aos Hebreus, ainda neste versículo 2 do capítulo 1, ele nos conclama a olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para vislumbrarmos então o que nos está preparado para além da cruz, isto é, a vida eterna. No versículo 2, o autor diz, versículo de número 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 11, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta porção bíblica lida para o sermão de hoje, Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 3, no versículo 3 termina com um chamado direto. Um chamado direto para olharmos para Jesus na Sagrada Cruz. Indo de encontro ao título do nosso sermão, o versículo 3 diz: considerem aquele que suportou tal oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem e não desanimem. Então, quando considere aquele que suportou tal oposição dos pecadores, é olhar para Jesus. Então, Jesus ele enfrentou, considerando então a vida de Jesus, ele enfrentou o seu ministério, ele enfrentou ódio, enfrentou rejeição, enfrentou injustiças, traições, incompreensões, sofrimentos no corpo e na alma, mas suportou tudo isso por amor a nós, cumprindo então a sua missão de salvação da humanidade na cruz do Calvário. Então, pense bem, Jesus enfrentou lutas maiores que as nossas e não desistiu da sua missão. Prossigamos com perseverança para o alvo da salvação e da vida eterna, pois além desta esperança garantida que é a vida eterna, nós temos a promessa de que enquanto vivermos aqui na terra, jamais seremos destruídos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6 ao 9 diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro,
para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 ao 14, diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Depois de tudo isso, em que falei neste sermão, eu conclamo a você entregar a sua vida a Jesus. Eu conclamo a você, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12. Corra com perseverança a corrida que lhe é proposta. Livre-se de tudo o que lhe atrapalha, especialmente a prática do pecado. Lembre-se que na palavra de Deus nós temos uma grande nuvem de testemunhas que perseveraram até o fim. Olhe para Jesus com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, porque Ele desprezou a vergonha. Ele, Jesus, suportou a cruz e hoje está sentado à direita do trono de Deus. Considere, olhe para o sacrifício de cruz realizado por Jesus, por mim e por você. Filipenses 3, capítulo 13, versículo 14 diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que alvo é este? A pessoa de Jesus. Que somente Ele pode nos conceder a salvação e a vida eterna. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre esta palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. E quero terminar este culto racional, palavra do Senhor, lendo um versículo que sempre leio ao final de nossos cultos, que está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Shalom Adonai. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
É bom ouvir a tua palavra. Ela nos fortalece, abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente para a realidade plena, a verdade que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que nos coloca na posição de perseverar até o fim, de enfrentar as coisas deste mundo, os obstáculos, que nos atrapalham de chegar ao trono da graça. Superar especialmente a tentação de uma vida pecaminosa. Se livrar do pecado através da cruz de Cristo, que nos salvou e nos concedeu a vida eterna. Nos fortalece, ó Deus, cada vez mais. Nos socorre nos momentos de angústia, de aflições, de medos, de inseguranças, pois somos humanos, passíveis destes sentimentos, destas condições de estado em que vivemos. Ó Jesus, tem misericórdia de nós. Somos pecadores. E nesta condição de pecadores, precisamos da tua misericórdia, da tua bondade, da tua compaixão. Mas, sobretudo, ó Deus, precisamos do teu ser em nosso coração. E por isso agora eu suplico que o teu Espírito vá ao encontro desta pessoa que ouviu esta palavra. E que o Senhor, ao falar ao coração desta pessoa, ela diga sim à entrada, à morada de Deus em seu coração. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação neste culto racional. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.